Fala, meus queridos, é o seguinte, se você está estudando para concurso público ou para o exame de suficiência, esse vídeo é para você. Vamos estudar contabilidade de custos, mas só com questões que a FGV cobra. E agora é importante estudar a FGV porque ela é a banca responsável pelo exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade também. Então, se você está estudando para o exame de suficiência ou para concurso público, esse vídeo com certeza vai ajudar você nos seus estudos aí. Eu sou o professor Ricardo Neves e peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com seu amigo que também está estudando ou que precisa estudar. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa as notificações e bora para o vídeo então. É o seguinte, vamos corrigir as questões de contabilidade de custos de forma prática e objetiva aqui no canal. É o seguinte, a primeira questão não tem nenhum tema específico, tá? Custo variável, custeio por absorção, são vários temas aqui que eu trouxe para a gente debater sobre custos. Primeiro ele fala assim, uma indústria fabrica bolsas pequenas e grandes. Em 31/12 do ano zero, não havia bolsas em estoque. As informações sobre os tipos de bolsa no ano 1 são as seguintes. Então, o preço da bolsa pequena é 180, né? E da grande R$300. A mão de obra da pequena é R$1 por unidade, aliás, é 1 hora por unidade, e da grande 2 horas por unidade. Cada hora de trabalho tem um custo de R$50. Matéria-prima direta da pequena é 30 e da grande é 50. E os custos indiretos de fabricação anuais comuns aos dois departamentos é de R$51 mil. O valor é rateado de acordo com o gasto da mão de obra direta. No ano 1, a indústria fabricou 1.400 bolsas pequenas, das quais 90% foram vendidas. E 1.000 bolsas grandes, das quais 70% foram vendidas. Assinale a opção que indica o lucro auferido, com a venda de bolsas pequenas e grandes, respectivamente, de acordo com o método de custeio por absorção. Então, algumas observações aqui. Quando ele falar de custeio por absorção, ele está querendo dizer que você tem que considerar como custo dos produtos os custos diretos e os custos indiretos, tá? Aí você pode falar para mim assim, Ricardo, é óbvio que vou considerar os custos diretos e indiretos. Mas tem alguns sistemas que para efeito de gerenciamento, ou seja, para efeito gerencial, você utiliza a despesa, você utiliza só o variável que a gente discute em outras aulas aqui. Mas o custeio por absorção você considera como custo direto, o custo do produto é o custo direto e o custo indireto. No entanto, você precisa de uma outra observação aqui, que é o rateio. O que é o rateio? Aqui ele trouxe o custo da matéria-prima e da mão de obra, né? O valor aqui da mão de obra, porque ele trouxe as horas, mas ele trouxe os custos indiretos. E os custos indiretos, por sua vez, precisa de um rateio. O que é um rateio? É uma divisão. É você pegar esses custos indiretos e dividir para os dois produtos aqui, que no caso são as bolas pequenas e as bolas grandes, tá? Então, ele trouxe o critério de rateio, né? Ele fala o seguinte, os custos indiretos, o valor é rateado de acordo com a mão de obra direta. Mão de obra direta. Então, com base na mão de obra direta, nós vamos descobrir o percentual, tá? Então, é o seguinte, aqui, vou fazer maior aqui para ficar legal. É o seguinte, bolsa pequena, né? Temos duas bolsas, a pequena e a grande, tá? Vou trocar a cor aqui, fica mais visível na tela aí. Pequena. Eita. Foi aí que ia trocar a cor e não troquei, né? Agora sim. Pequena e grande. Então, vamos descobrir a mão de obra direta agora desses produtos. O que acontece com esses produtos aqui? É o seguinte, olha só. Você tem dois produtos.
Só voltando aqui para ver se a imagem estava legal. É o seguinte, ó. Você tem que a mão de obra direta é R$50 por hora, né? Olha só. Vamos achar aqui, ó. O custo de cada hora trabalhado é de R$50 a hora, tá? R$50 a hora. A bola pequena é 1 hora por unidade. Então vai ser R$50 por unidade, tá? R$50 por unidade. Porém, você fabricou quantas unidades da bola pequena? Ele fala aqui, ó, 1.400 bolas. Então, vezes 1.400. Então, quanto você gastou de mão de obra direta com essa bola? Você gastou vezes 1.400. Você gastou 70 mil de mão de obra direta com a bola pequena. E com a bola grande? Ele fala também que você gastou R$2 por unidade. Então, cada unidade gasta R$100. Então, você põe aqui R$100 vezes a quantidade de bolas que você vendeu, que você fabricou, na verdade, que foi 1.000. Vezes 1.000. Aqui. Então, 100 vezes 1.000, 100 mil. Certo? Então, aqui, ó, o valor da mão de obra direta é de 70 mil para pequena e de 100 mil para grande. O que acontece? Na mesma proporção que você gastou a mão de obra, você vai atribuir os custos indiretos. Então, o que acontece? Qual que foi o total de gasto com mão de obra? O total de gasto foi 170 mil. 170 mil. O produto A, aliás, o produto aqui, a bola pequena, gastou 70 mil dos 170 mil gastos com a mão de obra direta. Ao passo que a bola grande gastou 100 mil dos 170 mil gastos com essa mão de obra. Então, quanto que cada um representa percentualmente? Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar 70 mil, vai dividir por 170 vezes 100. Você descobre o percentual. Você pega 70 mil, dividido por 170 mil vezes 100, que dá aproximadamente 41,17%. O que você está falando? Que 41% da mão de obra direta gasta na empresa foi para a bola pequena. Ao passo que a diferença aqui, né, que vai ser 100 mil dividido por 170 mil vezes 100, 58,83%. 58,83%. Então, do 100% gasto com mão de obra, 41% foi para a bola pequena e 58,83% foi para a bola grande, tá? Então, esse é o percentual gasto com mão de obra direta. O que você vai fazer agora? Você vai atribuir os custos indiretos. Quanto que você tem de custo indireto? Ele fala aqui que o custo indireto para você fazer o rateio das duas bolsas, ou seja, o custo indireto, ele é um custo, só que ele precisa de um rateio, ou seja, você precisa pegar esse valor e colocar um pouco para cada produto. E o custo indireto, nesse caso aqui, é de 51 mil reais. Então, você tem que o custo indireto dessa empresa aqui é de 51 mil reais. Quanto que vai para a bola pequena desse valor? O mesmo percentual gasto com mão de obra direta. Daqui que vem o conceito do custeio por absorção. Aquele produto que gastou mais o critério, que nesse caso o critério é a mão de obra, vai ser atribuído para ele mais custos indiretos. E o contrário também é verdadeiro. Aquele produto que gastou menos o critério de rateio, que no caso é a mão de obra, vai ser atribuído para ele menos custos indiretos. Então, o que você faz aqui? 51 mil vezes 41,17%, você tem 21 mil de
custo indireto que vai ser atribuído para a bola pequena, tá? E você pega aqui 51 mil vezes 58,83%, vai dar 30 mil para a bola grande. Sempre quando você for fazer o custo de um produto, você tem que lembrar da seguinte fórmula: sempre o custo total de fabricação é a soma da mão de obra mais da matéria-prima mais dos custos indiretos. Lembrando que a matéria-prima e a mão de obra são custos diretos, tá? Então, sempre quando você for fazer o custo de um determinado produto, você vai somar a mão de obra mais a matéria-prima mais os custos indiretos, tá? Então, nesse caso aqui, nós já temos a mão de obra, nós temos os custos indiretos e eu preciso saber agora da minha matéria-prima. Matéria-prima. Quanto que é a minha matéria-prima aqui? Eu tenho que, preço, né? 2 chute-bolsos são os seguintes. 180 da grande, aliás, 180 da pequena e 300 da grande, a mão de obra é 2, a matéria-prima da pequena é 30. Então, matéria-prima aqui, 30 vezes a quantidade produzida dele, que é 1.400. 30 vezes 1.400, que dá quanto? 30 vezes 1.400. Então, você gastou 42 mil com matéria-prima. Então, você gastou aqui 42 mil com matéria-prima da bolsa pequena. Já a bolsa grande é 50 reais, né? Vezes a produção dela, que é 1.000. Então, 50 vezes 1.000. Né? Que dá 50 mil. Então, o que eu tenho aqui agora? 42 mil de matéria-prima, aqui, e 50 mil aqui. Então, o que eu tenho de fabricação desse produto? Qual que é o custo total de fabricação desses produtos aqui? É o que ele gastou de mão de obra, mais de matéria-prima, mais de custo indireto. Olha só, o que ele gastou de mão de obra, o que ele gastou de matéria-prima, mais o que ele gastou de custos indiretos. Então, a soma aqui desses produtos vai ser 70 mais 21 mais 42. Então, o custo total de fabricação vai ser 70 mais 21 mais 42, que dá 133. O custo de fabricação da bola pequena. E quanto que é o custo de fabricação da bola grande? Você vai pegar 100 mil mais 30, 180 mil, né? 100 mil mais 30 mil mais 50 mil, que vai dar 180 mil. Mas o que ele está querendo saber, aqui nós apuramos o custo do produto, tá? Nós somamos o custo direto, que é a mão de obra mais a matéria-prima, e nós atribuímos os custos indiretos com base no critério de rateio da mão de obra direta. Ou seja, aquele produto que gastou mais mão de obra direta vai ser aquele produto que vai ser atribuído para ele mais custos indiretos. Só que ele quer saber o resultado, né? Ou seja, quanto que cada produto deu de lucro. Porque ele vendeu 70%, 90% das bolas pequenas e 70% das bolas grandes. Então, o que você faz? Vamos descobrir o custo unitário desses produtos aqui, Custo unitário. Quanto que é o custo unitário? Vai ser 133 mil dividido pela quantidade produzida das bolas pequenas, que foi de 1.400, né? 133 mil dividido por 1.400, que vai dar R$ 95,00 por bola, né? 95, e aqui são 1.000 unidades, então 180 mil dividido por 1.000 unidades, R$180. Só que agora você vendeu esses produtos, né? Você vendeu, tá? Quanto que você teve de receita de venda? Receita de venda.
Primeira coisa que você tem que saber na receita de venda aqui é a quantidade de unidades que você vendeu. Então aqui, ó, tá fácil. Por quê? Ele fala que você vendeu 90% das bolas pequenas, das bolsas, né? Tô falando bola aqui, mas é bolsa pequena. Ele vendeu 90% das bolsas pequenas. Então, quanto dá 90% de 133 mil? Porque ele fabricou 1.400 bolsas e vendeu 90%. Então, você vai pegar 1.400 bolsas vezes 90%, você vendeu 1.260. Você vendeu 1.260 bolsas pequenas e você vendeu 90% das bolsas grandes. Então, 1.000 foi 90%? 70%, né? 70%. Então, você vendeu 700 bolsas grandes. 700 bolsas. E ele traz o preço de venda, né? Então, aqui, ó, quanto que é o preço de venda da bolsa pequena? 180 e da grande 300. Então, você vai pegar a quantidade que você vendeu de bolsa pequena, que é 1.260, que foi a venda, vezes o preço de venda dela, que é 180. Então, 180 vezes 1.260. 180 vezes 1.260. Você teve uma receita de venda de 226.800. 226.800 da bolsa pequena. E da bolsa grande, você vendeu 700 unidades e você vendeu cada unidade por R$300. Então, 300 vezes 700, R$210 mil. Para que você tenha receita de venda, você tem que produzir ou você tem que comprar, né? Nesse caso aqui foi produção, então você tem que tirar o custo da mercadoria que foi vendida. Então, você vendeu 1.260 unidades e teve uma receita de venda de 226.800. Mas quanto que é o custo dessa mercadoria? Foi as 1.260 unidades que você vendeu, vezes o custo de cada unidade, que é 95, que nós descobrimos aqui, ó, o custo unitário, que é 95, que dá 119.700. 119.700. E da bolsa grande, a mesma coisa. O que você vai fazer? Você vai pegar as 700 unidades que você vendeu, vezes o custo de cada um, que é 180, que dá 126 mil. 126 mil. Então, você vendeu o produto bolsa pequena por 226.800 e teve um custo de 119.700. Então, quanto que foi o lucro desse produto? Basta você pegar 226.800 menos 119.700, que dá 107.100. 107.100 é o lucro do produto bolsa pequena. E da bolsa grande, você vai pegar 210 mil menos 126 mil, que é o custo da bolsa grande, que dá 84 mil. Faltando um zero aqui. 84 mil. Então, o lucro da bolsa pequena é 107.100 e o lucro da bolsa grande é 84 mil. Então, aqui, ó. Letra D. O lucro da bolsa pequena é 107.100 e o lucro da bolsa grande é 84 mil. Então, está aqui a primeira questão do exame de suficiência, que agora a banca vai ser a Consulplan, tá? Uma outra questão teórica, ele fala o seguinte, que está de acordo com os conceitos de custos, né? Ele fala assim, ó, na contabilização dos estoques de uma entidade do setor industrial, os gastos com armazenamento foram incluídos no valor dos estoques. Por quê? O custo, pensa na produção. A produção é o seguinte, o produto está em processo ou o produto está em elaboração. Quando o produto fica pronto, ele vai para o estoque. O estoque, por sua vez, aumenta o ativo circulante, tá? E quando esse produto não está lá no estoque mais, é porque você vendeu e você tem um custo da mercadoria vendida agora, tá? Mas veja que só vai para o estoque o custo, porque o custo integra o produto, ou seja, ele faz parte do produto.
Então, o que está lá no estoque foi o que você produziu, é o que você tem de custo, tá? Então, ele fala o seguinte, o que está lá, que foi colocado no estoque, esses gastos é o quê? Você pode afirmar que isso foi pago à vista? Não tem como você falar, porque ele não traz uma informação, foi pago à vista ou não. Então, você tem que excluir essa informação, porque está falando de um produto que foi elaborado e que está no estoque. Isso foi pago à vista? Você não tem essa informação, não dá para você afirmar isso. B. Seu montante é considerado material frente ao custo das mercadorias. Olha, ele tenta te confundir aqui com o conceito contábil da materialidade, mas os custos das mercadorias que você produziu vai estar lá no estoque, independentemente do valor. Você tem um custo de estoque. E ele tenta te fazer uma confusão aqui se você vai colocar só o custo. Você vai colocar lá no estoque só aquilo que tem materialidade. Mas uma vez produzido, você vai colocar no seu estoque. Aí você vai agrupar ou não por conta em relação à materialidade, mas um agrupamento de contas, enfim, é uma outra história. Também não dá para afirmar que isso aqui é verdadeiro. Foram incorridos para trazer os estoques às condições e locais atuais. Também é uma informação genérica, olha, foram incorridos para trazer estoque às suas condições e localização atual. Que localização é essa? Que condição é essa? Tá? Também não faz o menor sentido. Essa D faz total sentido. Olha só o que ele fala. Ó. Foram necessários ao processo produtivo entre uma fase ou outra de produção. Olha só. Esse gasto, por que o estoque está lá no estoque agora? Desculpa, por que os produtos estão lá no estoque aumentando o ativo circulante? Porque aqueles gastos que houveram foi utilizado no processo produtivo. E se foi utilizado no processo produtivo, é porque é custo. É custo. Usou no processo produtivo, seja custo direto, custo indireto que precisa fazer o rateio, mas ele é um custo. Então, esse gasto que fez com que o estoque fosse reconhecido lá no ativo foi porque você teve um processo produtivo na fase da produção. Então, esse é o gabarito. E por que a outra não faz sentido? Ele fala assim, ó, deverão ser amortizados mensalmente com base na vida útil estimada do estoque. Então, o estoque vai ficando lá e você vai dando baixa nele de acordo com o custo da mercadoria que você for vendendo. Aí você tem a receita de venda menos o custo da mercadoria vendida. Então, aqui, na verdade, é um conceito de custo, que o produto fica pronto e ele vai para o estoque. Por quê? O custo integra o produto. E ele integrando o produto, ele vai para o estoque. Indo para o estoque, ele aumenta o ativo circulante. Então, ele só foi lá para o estoque reconhecido como ativo porque foi necessário os gastos com o processo produtivo, que é a nossa letra D. Uma outra questão bem interessante aqui é o seguinte, também da FGV 2023, um curso de inglês consegue oferecer aulas para até 400 alunos por mês. O curso tem uma unidade que funciona em um andar em prédio comercial. O aluguel mensal é de R$4.000, mas foi pago o aluguel anual, de modo antecipado, que o valor caiu para 45.600. Ainda, a depreciação anual dos móveis e equipamentos é de 27.600, tá? A mensalidade é de R$300 por aluno. A cada mês, o curso incorre em despesas de salários com o pessoal administrativo de R$8.000. Além disso, paga aos professores R$240 por aluno. No mês de janeiro, havia 360 alunos matriculados e frequentando as aulas. Assinale a opção que indica a margem de segurança do curso em janeiro de X0, né, do ano em respectivo, considerando seu ponto de equilíbrio contábil. Primeira coisa, ponto de equilíbrio contábil é quantas unidades você precisa vender para que aquela empresa não tenha prejuízo. Nesse caso aqui, é quantos alunos você precisa ter para que esse curso não dê prejuízo. Então, você vai pegar os seus custos fixos totais, incluindo aí também as despesas, tá? É tudo que é fixo, dividido pela margem de contribuição. Sempre o custo fixo é total e a margem de contribuição sempre é unitária. E o que é a margem? Aí você vai descobrir quantas unidades. Então, vamos supor que você precisa vender
200 unidades, aliás, você precisa aqui de 200 alunos, tá? Para não ter prejuízo. Aí o que você vai fazer? Se você está tendo 250 alunos, significa que você tem 50 alunos com margem de segurança. Ou seja, se 50 alunos saírem do seu curso, mesmo assim você não terá prejuízo. Isso que é a margem de segurança. Então, o ponto de equilíbrio é o momento em que a sua receita se iguala com a despesa, o lucro é zero, ou seja, quantas unidades você precisa vender para que você não tenha prejuízo, e a margem de segurança é o que você opera acima do ponto de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos apurar os custos fixos aqui, tá? O custo fixo aqui, nós temos o aluguel, nós temos que descobrir ele mensal, tá? Quanto eu tenho que pagar de aluguel mensal, porque ele trouxe anual, né? Eu paguei R$ 45.600 de aluguel, tá? É 4.000, mas pagou antecipado, o valor efetivamente gasto foi 45.600. Dividido por 12, eu tenho 3.800 de aluguel. 3.800 de aluguel. Eu tenho também minha depreciação. Minha depreciação que é... Quanto que é a minha depreciação aqui? Mas foi pago de modo antecipado. E a depreciação anual de 27.600. Então, você colocar 27.600 dividido por 12. Você tem 2.300 de depreciação mensal. Eu tenho outra coisa que é mensal, que é o meu salário, que eu tenho que pagar todo mês. Salários. Então, tudo que é fixo. Então, o que eu tenho de fixo aqui? 8.000 mais 2.300 mais 3.800, que dá 14.100. Então, esse é o meu custo fixo total, tá? Esse aqui é meu custo fixo total. O que eu tenho que fazer agora? Descobrir minha margem de contribuição. A margem de contribuição é o seguinte: margem de contribuição é igual preço de venda menos custo variável. O que é a margem de contribuição na prática? São quantas unidades, é o quanto cada produto contribui de forma líquida para cobrir os custos fixos e depois formar o lucro. O que significa? Que se você vende um produto por 10, mas você tem um custo nele de 5, significa que a margem de contribuição dele é 5. Ou seja, ele contribui com R$5 para cobrir os custos fixos e depois formar o lucro. Então, no caso aqui, o preço de venda da mensalidade margem de contribuição é igual a R$300, que é a mensalidade, que é a receita de venda que esse produto tem. Deixa eu voltar aqui que eu estou perdido. Isso. 3.100. Desculpa, R$300 que é a mensalidade. Quanto que é o custo variável aqui? O custo variável que eu tenho é de 240, que é o que eu pago para professor por aluno, 240. Então, minha margem de contribuição é 60. O que significa? Que cada aluno contribui com R$60 para cobrir os custos fixos e depois formar o lucro. O que é meu ponto de equilíbrio contábil? Vai ser meu custo fixo total, né? Que é 14.100 dividido pela minha margem de contribuição, que é 60. Então, você pegar 14.100 dividido por 60. Então, quando eu tenho 235 alunos, eu atinjo o meu ponto de equilíbrio. Eu já dei uma aula completa sobre ponto de equilíbrio, margem de segurança. Vou deixar aqui na descrição, caso você queira ver a aula completa sobre esse assunto, está aqui, mas eu acredito que com o que a gente está falando aqui, você consiga entender o que é margem de contribuição e o que é ponto de equilíbrio contábil. Então, se você apurar o resultado aqui agora, de 235 alunos, ou seja, 235 alunos, vezes o preço de venda, tira o custo variável, tira o custo fixo, vai ser zero. Por quê? O ponto de equilíbrio é quantas unidades eu preciso vender para que eu não tenha quantas unidades eu preciso vender para que essa empresa não tenha prejuízo. Ou seja, o lucro dela vai ser zero. É uma informação gerencial, na verdade, tá? Então,
Aqui é o seguinte, quantos alunos agora ele tem? Ele tem 360 alunos, né? Olha só, ele tem 360 alunos. E ele precisa de 235 alunos. Viu? Olha só. Ele precisa de 235 alunos para que ele não tenha prejuízo. E atualmente ele tem 360 alunos. Então, qual que é a margem de segurança desse caso aqui? 360 menos 235. 125 alunos. Ou seja, 125 alunos é a margem de segurança. Ou seja, ele pode deixar de ter esses alunos que mesmo assim ele não terá prejuízo. E ele pergunta o que essa margem de segurança em relação a que você tem. Ele fala assim, ó, qual que é a margem de segurança do curso? Olha, se eu tenho 360 alunos e 125 alunos é minha margem de segurança, é o que os 125 alunos representam em relação ao meu total de alunos que eu tenho agora. Então, basta você pegar 125 alunos e dividir por 360 vezes 100, você vai chegar num valor aqui de 34,72. Ou seja, a margem de segurança dele em percentual é 34,72 ou 125 alunos. Resumindo, se essa escola aqui perder 34,72% dos seus alunos, mesmo assim ela não terá prejuízo, porque a margem de segurança dela é de 125 alunos, o que representa 34,72%. Mais uma questão aqui. Os executivos de uma fábrica de cosméticos trabalham com uma taxa de aplicação de custos indiretos de produção. Eles estimam que em janeiro de 2023 incorreriam em custos indiretos de produção de 800 mil e produziriam 50 mil unidades. Tá? Incorreria 50 mil unidades. Em 31 de 1 de 2023 foi constatado que os custos indiretos de produção foi de 840 mil e foram produzidas 480 mil unidades. Assinale a opção que indica a variação total dos custos indiretos de produção em valor absoluto. Então, o que você vai fazer aqui? Aqui é planejamento, é questão orçamentária, tá? Ele tinha uma perspectiva aqui, que era gastar 800 mil para 50 mil unidades. Então, se você pegar 800 mil para 50 mil unidades, 800 mil dividido para 50 mil unidades, ele queria gastar 800 mil para 500 mil unidades, né? Que é 500, né? Deixa eu escrever de novo aqui. Ele estimava gastar 800 mil reais para produzir 500 mil unidades. Então, ele estimava gastar quanto? 800 mil dividido por 500 mil. Então, ele estimava gastar 1,60 por unidade. O que aconteceu? Ele foi lá e gastou 840 mil e produziu 480 unidades. 480 mil unidades. Então, ele tinha um planejamento de gastar 1,60 por unidade e ele foi lá e gastou 840 mil na produção de 480 mil unidades, que dá 1,75. 1,75. Então, a conta que você tem que fazer é o seguinte. Aqui, ó. Se fosse o orçamento, se fosse o custo padrão, seria, se fosse o custo padrão, né? Seria a produção de 480 mil unidades vezes 1,60, que era o planejamento dele. Que ele planejava gastar 1,60 por unidade. Só que ele gastou 1,75. Então, se fosse o planejamento, ele gastaria 1,60, como ele produziu 480 mil,
vai ser 480 mil vezes 1,60, que dá 768 mil reais. 768 mil reais. Então, se fosse o planejado, ele produziria 480 mil unidades a 1,60, então ele gastaria 768 mil. Mas ele gastou 480 mil unidades, ele gastou 1,75. Então, ele gastou o total que ele falou que gastou ali de 840 mil. Então, qual que foi a diferença nessa variação? Ó? Assinale a opção que indica a variação total dos custos indiretos. Ou seja, ele planejou gastar 768, mas gastou 840. Qual que é a diferença aqui? 840 mil menos 768 mil. A diferença que ele gastou foi de 72 mil reais. Por quê? Se ele tivesse seguido o planejado, ele gastaria 1,60 por unidade e gastaria 768. Mas ele gastou 1,75, então ele gastou 840. Qual que foi a diferença em valor absoluto? Ou seja, no valor gasto total, 72 mil reais, mais conhecido como letra D. Mais uma questão, eu falo o seguinte. Uma entidade pública deseja apurar os custos individuais dos serviços que presta para avaliar a necessidade de ajustes nos processos de gestão desse serviço. Porém, a entidade se depara com diversos custos indiretos. Olha só. Diversos custos indiretos. O que a gente aprendeu até agora? O que você faz com o custo indireto? Que a gente fez na primeira questão aqui. Ó. A gente pega o custo indireto, escolhe o critério de rateio e aplica os custos indiretos com base nesse critério de rateio. Ou seja, aqui o exemplo era de 51 mil. Então, na proporção da mão de obra, aplicamos os custos indiretos. Então, aqui é mais ou menos o que ele está querendo te perguntar. Se a entidade adotar o custeio por absorção, o que vai acontecer? Olha só a letra A. Devem ser acumuladas como ajuste a valor patrimonial. Ajuste a valor patrimonial é outra história, não tem nada a ver com custo aqui, tá? Você já estudou ajuste de avaliação patrimonial aí, mas questão de consolidação de balanço até, mas não tem nada a ver com custo, né? Devem ser tratados como despesa? Não. Despesa é com venda financeira e comercial. O custo integra o produto e o custo, uma vez integrando o produto, vai para o estoque. Então, não tem nada a ver. Olha só o que fala na letra C. É o que nós falamos lá na questão 1. Olha aqui, ó. Podem ser alocados a partir da definição do critério de rateio. Ou seja, embora você tenha custos indiretos, basta você alocar eles com base no critério. Agora, qual critério vai ser esse? Depende de cada caso. Pode ser o total da matéria-prima, o total da mão de obra, o total dos custos diretos, eventualmente a quantidade produzida, qualquer coisa. Entendeu? Então, como que você faz no custeio por absorção? Você aloca, ou seja, você distribui, você coloca os custos indiretos com base no rateio, com base num critério. Você faz o rateio com base no critério. Ou seja, aquele que gastou mais aquele critério vai gastar mais, vai ser atribuído para ele mais custos indiretos. Então, no caso aqui é o aluguel, né? A exemplo do aluguel do imóvel. Então, aquele que utilizar mais o critério utilizado será aquele que vai ter mais absorção de custos indiretos, tá? Então, no custeio por absorção, você precisa de um critério de rateio, tá? Letra C, o gabarito. Uma indústria precisa vender canecas. Deixa eu ver quanto tempo está o vídeo aqui. Queria fazer uma horinha de vídeo. Não está longe ainda. Uma indústria produz e vende canecas. No ano 5 aqui, né, foram vendidos, 2023 essa prova também. Foram vendidas 45 mil canecas. Nesse ano a receita líquida foi de 900 mil reais, enquanto os custos e as despesas
fixas foram de 330 mil e 120 mil. Ainda, os custos variáveis totais foram 360 mil, foi de 360 mil. Assinale a opção que indica a margem de segurança. Olha só, sempre a margem de segurança, eu preciso cobrir ela unitária, tá? Ponto de equilíbrio contábil vai ser custo fixo total dividido pela margem de contribuição. Sempre esse custo fixo é total e a margem de contribuição sempre é unitária. Tá? Sempre é unitária. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir meu preço de venda total. Né? Aliás, eu vou descobrir meu preço de venda e a margem de contribuição é meu preço de venda menos custo variável. Então, quanto que é meu preço de venda unitário e meu custo variável unitário? Então, aqui, ó, ele vendeu e teve uma arrecadação de R$900 mil, uma receita oferida para 45 mil canecas. Então, o que você faz? Pega R$900 mil dividido por 45 mil canecas. Então, o seu preço de venda é 20 por unidade. E seu custo variável é de quanto? Quanto que é seu custo variável? Quanto que ele fala que é o custo variável aí? Aqui, né? Além dos custos variáveis de 360 mil. Então, esses 360 mil de custo variável foi para a produção de 45 mil canecas, que dá 8. Então, margem de contribuição é igual a 20 menos 8. Então, sua margem de contribuição é 12. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos descobrir nosso ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil vai ser os custos fixos totais dividido pela margem de contribuição. Lembrando que os custos fixos totais é tudo que é fixo, tá? Então, aqui você tem um custo e a despesa fixa. Então, é 330 mil mais 120 mil dividido por 12, que é a margem de contribuição, ou seja, quanto cada produto contribui para cobrir os custos fixos e depois formar o lucro. Então, 330 mil mais 120 mil dividido por 12. Então, minha margem de contribuição é 37.500 unidades. Ou seja, quando essa empresa vender 37.500 unidades, ela não está tendo nem lucro e nem prejuízo. Só que aí, ele pergunta a margem de segurança. Interessante, porque ele falou que vendeu 45 mil canecas. Olha só que legal. Ele falou que precisou vender 45 mil canecas. Certo? E ele precisa de quanto? 37.500 canecas para não ter prejuízo. Então, 45 mil canecas menos 37.500 canecas, 37.500, ou seja, a margem de segurança dele é de 7.500 canecas. Ou seja, se essa empresa deixar de vender 7.500 canecas, mesmo assim ela não vai ter prejuízo. E a pergunta é, em relação, ele quer saber, em percentual, né? Se fosse em caneca era 7.500, mas o que essa caneca aqui representa pelo total de vendas? Então, você vai pegar 7.500 e vai dividir por 45 mil. Então, você vai pegar aqui, 7.500 dividido por 45 mil vezes 100. Dá 16,67%. Ou seja, essa empresa, se ela deixar de vender 16,67% do total de vendas que ela está fazendo atualmente, mesmo assim ela não terá prejuízo, porque margem de segurança é o que ela opera acima do ponto de equilíbrio. Então, se ela está vendendo 45 mil canecas e ele precisa de 37.500 para não ter prejuízo, então ele tem 7.500 canecas de margem de segurança, ou seja, se ele deixar de vender 7.500 canecas, não vai ter prejuízo. Logo, esse valor representa 16,67% das vendas totais. Então, letra A. Mais uma questão aqui. Uma sociedade
uma sociedade empresária deseja apurar o custo dos produtos fabricados conforme a produção. Para isso, utiliza uma taxa de aplicação de custos indiretos. Olha só. Ele tem uma taxa de aplicação de custos indiretos, ou seja, ele tem um planejamento ali. A taxa de aplicação é calculada... A taxa de aplicação calculada foi de R$ 2,00, enquanto a taxa real foi de R$ 2,30. Entre essas diferenças, o que pode ser justificado? É igual o que a gente tinha feito aqui do planejamento. Você planeja uma coisa, aqui ó, esse aqui a gente planeja uma coisa e acontece outra. Aqui é a mesma coisa, você tinha planejado gastar 2 e gastou 2,30. Por que isso acontece? Ele fala, pelo preço de venda, tem nada a ver com preço de venda. Por quê? Não estamos falando de custo, não estamos falando de venda. Então você já exclui essa alternativa. B, preço de venda de novo. Ó. O que influencia o custo? Não tem nada a ver com o preço de venda. O custo é uma outra coisa. Tá? Esse preço de venda aqui é quando você vai ter a receita de venda relativa a esse produto. Então é uma questão comercial envolvida aí. Então tem nada a ver com o preço de venda. E a C, que é o gabarito, ele fala o seguinte, ó, do volume de produção, ou seja, se você produz mais ou menos, isso tem um impacto na produção, né? Então, se você consegue produzir mais, você consegue comprar mais insumos e esses insumos, por sua vez, fica mais barato. Então, é influenciado pelo volume de produção. Porque se você produz um produto ou você produz 10 mil produtos, o custo é diferente. E pelo valor monetário dos custos. Ou seja, se você tinha planejado gastar 2 e gastou 2,30, pode ser que o valor de fato subiu. Aconteceu algum problema, aconteceu algum fato que fez com que aquele valor monetário dos custos alterasse. Então, de fato, o que influencia é o volume de produção, que se você produz mais ou menos vai impactar, e o valor monetário, ou seja, o quanto você está pagando. Você tinha planejado que ia gastar, sei lá, R$2 num quilo de um plástico e agora você está gastando R$2,10. Por quê? Porque faltou um material lá na indústria e assim por diante. Então o valor monetário muda. E o volume também vai mudar. Se você produz mais, se você produz mais, você pode gastar menos, tá? Ele fala aqui de ociosidade das máquinas e desperdício de material, ou seja, se as máquinas ficaram ociosas, você nem fabricou. E desperdício de material, dependendo se não for no curso normal de produção, esse desperdício ele é até despesa. Um desperdício natural ele é incluído no custo, mas o desperdício anormal ele é colocado como despesa, tá? E aqui ele fala de produtividade de mão de obra, que está muito mais relacionada à gestão aí da empresa do que propriamente do custo. Então, o que influencia você planejar gastar 2 e gastar 2,30? É o volume de produção, porque se você produz mais ou menos, isso impacta, e também a questão relativa ao valor monetário. Eu queria gastar R$2 por plástico, agora estou gastando 2,30. Por quê? Faltou insumo lá na indústria, algum país está em guerra, por exemplo, e faltou material, enfim. Então, o que impacta? É o volume e o valor monetário. Tá? Essa pergunta aqui é muito boa, e ela é grande, mas ela é muito fácil de fazer. Que ele fala o seguinte, ó, uma entidade produz e vende bolas de futebol. Em 1 de 2000 do ano zero aqui, o valor dos estoques era de 15 mil. Então você já tem um estoque lá. E no próximo período foi reconhecido os seguintes custos. E ele fala o seguinte, assinale, olha só, assinale a opção que indica os custos de transformação. Custo de transformação é o custo de você transformar a matéria-prima num produto acabado. Na prática, são todos os custos menos a matéria-prima. Por quê? Custo de transformação são todos os custos para eu transformar a matéria-prima num produto acabado. Então aqui eu tenho que somar tudo menos a matéria-prima. Por quê? Eu tenho matéria-prima 127 mil. Quanto que eu precisei gastar para transformar essa matéria-prima num produto acabado? Eu precisei gastar 120 mil de mão de obra, 80 mil
de mão de obra também, só que indireta, 36 mil de aluguel, 23 mil da depreciação da máquina e 30 mil da energia. Então vai ser 120 mil da mão de obra, 80 mil da mão de obra indireta, 36 mil da fábrica, 23 mil da depreciação e 30 mil da energia, 289. Ele não pede o custo de produção, ele pede o custo de transformação. E o custo de transformação é o custo de transformar a matéria-prima num produto acabado. Então são todos os custos menos a matéria-prima, ou seja, quanto que eu gastei de esforço para transformar esse produto, né, essa matéria-prima num produto acabado. Então, nosso gabarito aqui, letra D. Tanto é que se você somar a matéria-prima aqui, mais 127, dá 416, que é a letra E, ó, mas está errada, viu? Custo de transformação, não esquece. Custo de transformação é o custo de transformar a matéria-prima num produto acabado. Vimos lá atrás a questão do custeio por absorção. O que é o custeio por absorção? Eu pego os custos indiretos e faço um rateio com base no critério. Existe um outro sistema de custeio, que é o custeio baseado em atividade, que eu tenho meus custos diretos e indiretos também para eu considerar na minha produção. Só que o custo indireto, eu não faço um rateio com base num critério específico. No caso do custeio por absorção, o custo indireto ele é dividido pelas atividades que o produto é necessário para que ele seja fabricado. Ou seja, quais atividades um determinado produto precisa para que ele fique pronto. Então, isso é atividade. Só que cada atividade tem um direcionador. Ou seja, quantas vezes você fez aquela atividade. Então, vamos supor aqui no exemplo que a atividade seria ordens de compra. Ou seja, para um produto ficar pronto, você precisa de ordens de compra. Essa é a atividade. Qual que é o direcionador? Quantas vezes eu fiz aquela atividade. Então, o direcionador de atividade nada mais é do que o quantitativo daquele item específico da atividade para que o produto fique pronto. Entenderam? Então é o seguinte, vamos supor que você fabrique 2 produtos. Você tem a atividade de ordens de compra e você fez 1000 pedidos de ordem de compra. Então 1000 é o direcionador. Mas vamos supor que um produto foi responsável por 800 pedidos de compra. Então o direcionador, ele direciona o valor do custo indireto que você vai colocar para cada produto. Então nada mais é do que ele direciona o recurso. Por quê? Aquele produto que gastou mais aquele direcionador, ou seja, mais aquela atividade, vai ter mais custo indireto. Então veja, do custo indireto, o produto para ficar pronto precisa de uma atividade. E essa atividade, por sua vez, precisa de um recurso, que é de dinheiro. Então, para o produto ficar pronto, ele precisa da atividade. E essa atividade, por sua vez, precisa de direcionadores de atividades. E aqueles produtos que gastaram mais direcionadores são aqueles que vão ser atribuídos mais custos indiretos. No final das contas, existe até um rateio, né? Mas ele é mais detalhado no custeio baseado em atividade, tá? Eu vou deixar a playlist aqui na descrição para você entender também nas aulas completas aqui os exercícios específicos de custeio baseado em atividade. Mas em relação aos indicadores, aos direcionadores, assinale a opção que indica, né? Os recursos são influenciados pelos níveis de produção. Ó. B. Os fatores que têm características de custos fixos, os fatores que têm características de custos fixos e de custos variáveis. C. Os recursos coordenados inseridos na gestão total da empresa. D. Os fatores que geram ou influenciam o nível dos recursos consumidos. E. Os fatores que não variam em função de alteração do nível de produção. Qual está mais próximo aqui
do que a gente discutiu na abertura dessa questão? É a letra D. Por quê? São fatores que geram ou influenciam o nível dos recursos consumidos. Lembra que eu falei que um produto para ficar pronto, ele precisa de uma atividade. Essa atividade ela é medida pelos direcionadores. Então, vou voltar no exemplo. Vamos supor a atividade ordens de compra. Você precisa de 1000 pedidos de ordens de compra. Um produto gastou 800. Então, ele vai direcionar aquela parte dos direcionadores, ou seja, parte daquela atividade, para aquele respectivo produto. Então, o direcionador, na verdade, ele influencia o quanto vai para cada recurso. O quanto de recurso vai para cada produto, melhor dizendo. Então, a letra D, de acordo com o que nós falamos até agora, é o que mais pega, é o que mais aproxima nos termos que a gente discutiu. Por quê? O direcionador é o que influencia o nível dos recursos consumidos para cada produto. Tá? Então, nesse caso aqui, foi uma questão de 2021, da FGV, Imbel, letra D. Essa aqui é a última que a gente vê hoje, uma questão bem interessante, bem elaborada. Vai dar uma horinha de aula, igual eu queria. Que é o seguinte. Ele fala assim, ó. Uma indústria teve uma receita de venda de R$8.000 e um lucro bruto de 2.400. Sabendo-se que foram vendidos 640 unidades e que o custo fixo representa 60% dos produtos, do custo dos produtos vendidos, a margem de contribuição unitária é de quanto? O que é margem de contribuição? Preço de venda menos custo variável. Isso nós já sabemos, né? Que é quanto cada produto contribui de forma líquida para cobrir os custos fixos e depois formar o lucro, não é isso? Então, primeira coisa aqui, ó. DRE. O que é lucro bruto? Lucro bruto eu tenho aqui, ó, minha receita de venda. Dá quanto aqui? 8.000. Ele não trouxe o custo da mercadoria que foi vendida. Eu não tenho. Mas ele me deu o lucro bruto. Que é 2.400. Então, veja. Eu tenho receita de venda menos custo da mercadoria vendida, eu tenho meu lucro bruto. Então, se eu tenho receita de venda de 8.000 e meu lucro bruto foi 2.400, quanto que é meu custo da mercadoria vendida? 8.000 menos 2.400. Eu tenho aqui que 5.600 é o custo da minha mercadoria vendida. 5.600. Por dedução. Por quê? Tem que ter uma noção de DRE aqui, né? Receita de venda, menos custo da mercadoria vendida, lucro bruto. Como ele não trouxe o custo da mercadoria vendida, mas trouxe o lucro bruto, por dedução, eu tenho que 560 é meu custo da mercadoria vendida. Ele fala que desse valor aqui, ó, 60% é custo fixo. Se 60% é custo fixo, o restante é custo variável. 60% custo fixo. Então você vai pegar, porque ele fala, né, ó, que o custo fixo representa 60% dos custos dos produtos vendidos. Então aqui você vai pegar 5.600 vezes 60%, que dá 3.360. Se 3.360 é o custo fixo, quanto que é o custo variável? A diferença para 5.600, que é os 40%, né? 5.600 vezes 40%, que dá 2.240. 2.240, tá certo? Então, esses 2.240 é meu custo variável. Só que desse custo variável aqui, quantas unidades está se referindo? Está se referindo a 640 unidades, né?
Então você vai pegar 5.600 dividido por 640. 2.240, né? 2.240, que é o custo variável, dividido por 640, dá 3,50. Então, custo variável unitário é de quanto? 2.240 dividido por 640 unidades, 3,50. R$3,50. Então aqui, ó, margem de contribuição é igual preço de venda menos custo variável. Custo variável já tem unitário, que é R$3,50. Quanto que é meu preço de venda? Eu tenho que descobrir meu preço de venda unitário. Eu tive uma receita de 8.000 e vendi 640. Então, pego 8.000 dividido por 640. Vai dar quanto aqui? 8.000 dividido por 640. 12,50. 12,50. Então, 12,50 menos 3,50. Minha margem de contribuição, portanto, é 9. 12,50 menos 3,50, 9. Então, minha margem de contribuição é 9. Por que essas questões vêm desse jeito, Ricardo? Porque a banca, independentemente de qual banca seja, pode ser a Consulplan, a FGV ou até outra banca, ele quer saber se você entende o que você está fazendo. Ou seja, se você sabe o que é custo variável, o que é custo fixo, o que influencia na receita, o que não influencia, o que é a margem de segurança, o que é a margem de contribuição. Então, ele quer ver se você entende. Então, ele tenta te fazer uma pergunta para que você interprete e dê a resposta que ele está precisando. Tá? Então, hoje nós vimos custeio baseado em atividade, um resumo, custeio por absorção, margem de segurança, ponto de equilíbrio contábil, algumas questões de teoria, custo padrão. Então, eu acredito que foi um resumo do que pode vir a ser a prova do exame de suficiência na primeira edição aí que vai ocorrer, sendo a banca da Consulplan, que saiu a Consulplan e agora vai ser a banca FGV. Eu sou o professor Ricardo Neves, espero muito poder estar contribuindo com os seus estudos para concurso público e também para o exame de suficiência. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, compartilha com seu amigo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Do mais, fica o meu abraço, até os próximos vídeos, professor Ricardo Neves.